Bom, pessoal, vamos dar sequência à aula de correntes alternadas, né? E vamos fazer uma pequena recordação aqui, né? Nós temos uma tensão alternada, que é caracterizada por esta onda senoidal. Então, a tensão ela fica positiva durante um certo tempo e depois ela se torna negativa durante um outro tempo. Então, é, esse intervalo em que acontece da tensão ela ficar positiva e depois se tornar negativa, a gente vai chamar essa, a gente vai chamar isso de, a gente vai chamar de ciclo, tá bom? Então, o ciclo, o ciclo é quando o sinal senoidal ele sai de um ponto para outro. Então, vamos estabelecer que seja esse ponto aqui zero. Então, se ele saiu desse ponto zero, atingiu o máximo, depois voltou para o ponto zero, depois ele foi para um máximo negativo e voltou para o ponto zero novamente aqui, então ele completou um ciclo, tá certo? Então, veja, quando a gente mede a quantidade de ciclos por segundo, a gente está medindo o que nós chamamos de frequência. Então, o que é frequência do sinal senoidal? Ele é a quantidade de ciclos que a senoide percorre em cada segundo, tá bem? Então, veja que aqui neste exemplo que o livro está mostrando, ele vai percorrer um ciclo. E o tempo está colocando aqui que ele percorre um ciclo em um segundo. Então, se ele faz um ciclo por segundo, então a frequência a gente vê um ciclo por segundo. Então a gente diz que esta frequência é igual a 1 Hz, tá certo? Veja, então isso aqui, esta tensão aqui, ela deu 1 Hz. Por quê? Porque ela fez um ciclo, está marcado aqui que o tempo é 1 segundo. Neste outro caso aqui, o que é que nós temos? Nós temos daqui para cá, ele deu um ciclo, tá bom? Um ciclo. E daqui para cá, ó, veja, eu estou contando a partir deste ponto. Então, e daqui para cá, ele completou mais um ciclo. Então, na verdade, nós temos dois ciclos. Na verdade, nós temos dois ciclos. Então, se nós temos dois ciclos, vamos ver quanto é o tempo. O tempo continua sendo 1 segundo. Então, a nossa frequência desse sinal aqui vai ser 2 ciclos por 1 segundo. Então, significa dizer que ele é 2 Hz. Tá bem? Então, veja que esta frequência aqui é de 2 Hz e esta frequência aqui é de 1 Hz. Por quê? Porque ele deu um ciclo em 1 segundo e neste caso aqui ele deu 2 ciclos em 1 segundo. Tá bom? Bom, nós vimos também na aula que o período representado pela letra T, ele é o tempo que é gasto. Vamos colocar aqui.
gasto pelo ciclo. Tá bom? É o tempo que ele foi gasto pelo ciclo. Bom, então nesse caso, vamos ver que período, qual foi o tempo que ele gastou para dar um ciclo aqui. Ele gastou um período de 1 segundo. Tá bom? Então, o período desta senoide é 1 segundo, porque ele gastou um tempo de 1 segundo para completar um ciclo. Vamos ver nesse outro caso aqui. Neste caso aqui, o que é que nós temos? Nós temos que ele gastou um período, um tempo, ó, vamos colocar aqui, né? Ó, ele gastou um período de quanto? Está aqui escrito, ó, ele gastou meio segundo, 0,5 segundos. 0,5 segundos para percorrer um ciclo. Então, o período desta senoide é 0,5 segundos, tá certo? Bom, então, veja que 0,5 é igual a 1 sobre 2, tá bom? E a gente sabe que a frequência é 2, então significa dizer que o período é o inverso da frequência. Então, eu posso calcular o período desta senoide aqui como sendo 1 sobre a frequência, que é 2. Veja, o período aqui vai ficar 1 sobre 2, que vai dar o nosso 0,5 segundos, como a gente tinha visto. E nesse caso aqui, veja que o período, repetindo a fórmula, é 1 sobre a frequência, é igual a 1 sobre 1, que a frequência é 1 Hz, vai dar igual a 1 segundo. Tá bom? Então, a gente viu estas duas definições que são muito importantes, né? Vamos fechar aqui. A definição que nós temos é o que é a frequência. Frequência é igual à quantidade de ciclos por segundo. Quantidade de ciclos por segundo. Essa frequência, a unidade da frequência é o Hertz. E a gente abrevia como H maiúsculo vezes o Z. Tá bem? Bom, então, a gente viu também que o período P é igual a período é o tempo gasto pelo ciclo da senoide. Tá bom? Ela é dado em segundo, ou seus múltiplos, né? E a gente viu também que a relação entre a frequência e o período é este aqui. Então, você pode, a partir do período, você pode calcular a frequência,
Ou, inversamente, você pode calcular o período quando você já tem a frequência. Tá bom? Então, esta é a recapitulação que nós tínhamos da nossa última aula, que nós falamos, de frequência e de período. Tá certo? Bom, então, vamos dar sequência aqui pelo livro da Schaum. A gente viu também que se uma determinada onda, vamos colocar aqui, outra coisa que nós já vimos em sala de aula, é que se eu tenho um certo emissor de onda aqui, ó, vamos supor que eu emita a onda, emissor, tá certo? Então essa onda ela vai viajar no espaço. Vamos ver se eu faço uma ondazinha melhor. Não deu ainda, mas vamos melhorar um pouquinho. Não está muito bom, mas dá para representar isso aí. Bom, então nesse espaço aqui, ó, então essa onda está viajando nesse espaço, certo? Então o comprimento de onda ele é medido em metros, em cada ciclo desse ele vai medir o comprimento de onda. Então agora a gente está interessado numa onda que está viajando no espaço. Então se a onda está viajando no espaço, eu tenho interesse em medir o comprimento que ocorre entre um ponto e o ponto seguinte do ciclo. Então aqui, ó, veja, ele completou um ciclo. Daqui para cá, ele completou um ciclo. Tá bom? Então esse ciclo ele tem um comprimento. Vamos chamar esse comprimento aqui em metros, ó. Esse comprimento vamos chamar de lambda. Então lambda é igual ao comprimento lambda. É igual ao comprimento da onda. Tá bom? Em um meio. Veja, ele pode ser no ar ou pode ser no meio metálico. Então, em um meio. Um meio de transmissão. Tá bom? Então, como isto daqui é uma distância, lambda, vamos recordar o que a gente tem em termos de física, que a gente já conhece. A distância é igual a velocidade vezes o tempo. Não é isso? Todo mundo sabe disso aí, porque a gente se lembra mais que a velocidade é igual a distância sobre o tempo. Não é isso? Então, a distância vai ser igual a velocidade vezes o tempo. A distância ela é dada pelo lambda, como a gente disse. Lambda aqui é a distância, tá certo? Distância, que é o comprimento. O comprimento. Então, esse comprimento, que é a distância, vai ser igual a luz. Essa onda eletromagnética ela viaja na velocidade da luz. Vamos chamar aqui de c, ó, tá vendo? A velocidade é igual a c. E o tempo é igual a exatamente o período. Não é isso? A gente não tem a definição de que o tempo dado por um ciclo vai ser igual ao período, mas a gente sabe que o período é o inverso da
frequência. Então, a gente tem que lambda, que é o comprimento, vai ser igual à velocidade da luz, dividido pela frequência. Se eu substituir esse período aqui como 1 sobre f, eu vou ter esta expressão. Tá certo? Então, veja que agora eu tenho a expressão de um comprimento de onda com relação à frequência. O que é que significa isso? O que é que a gente pode concluir? O que é que a gente pode concluir aqui? É que quanto maior a frequência, menor o comprimento da onda. Tá certo? Então, se eu tenho uma onda com uma frequência muito elevada, eu tenho um comprimento muito pequeno. Tá bem? Então, como a gente sabe, o pessoal de telecomunicações trabalha muito com isso, ele sabe que ele precisa de um comprimento pequeno para que a antena receptora, então tá aqui a onda está viajando, e essa onda vai ser captada por uma antena, tá certo? Uma antena aqui, e esta antena aqui, a altura desta antena aqui, ela está diretamente proporcional relacionada ao comprimento da onda, tá certo? Então, se eu quero fazer uma altura pequena da nossa antena, eu preciso que o comprimento de onda também seja pequeno. Se o comprimento de onda, para que o comprimento de onda seja pequeno, eu preciso fazer com que a frequência seja alta. Então, quanto maior a frequência, menor o comprimento da onda, certo? Menor o comprimento da onda. E menor o comprimento da onda, você vai ter uma menor antena. Tá bom? Então, isso interessa diretamente ao pessoal de telecomunicações. Bom, dando sequência agora, vamos dar sequência ao nosso assunto. Vamos falar agora de relações de fase, tá bom? Então, vamos pegar aqui essa... eu vou pegar aqui uma imagem para a gente trabalhar. Ó. Veja bem, agora a gente tem duas ondas. Nós temos aqui, ó, duas ondas. Então, esta onda aqui, tá bom? Que está tracejada, tá bom? E essa onda, essa outra onda aqui, ó, que tem um traço contínuo, tá certo? Bom, então, esta primeira onda aqui, você está notando que ela vai ter um valor máximo neste ponto zero aqui, tá vendo? Enquanto que esta outra onda, vamos chamar essa onda aqui de VB.
e esta onda aqui de VA, tá bom? Então eu tenho VA e tenho VB. Então você nota que VB ela está na frente de VA. Por que está na frente? Porque ela estava no valor máximo no ponto zero, enquanto que A, que é esta onda aqui, ela só vai atingir o máximo neste ponto aqui, como vocês estão percebendo. Nesse tempo aqui. Então significa dizer que a onda VB ela está na frente da onda VA. Tá bom? Então, deixa eu ver se eu melhoro aqui o traço. Deixa eu ver se eu melhoro aqui o traço. Não deu ainda. Bom, vamos prosseguir então. Então, imagine vocês que eu tenho aqui, ó, um círculo onde um determinado corredor aqui, ó, corredor aqui B, ó, ele está correndo no sentido anti-horário na frente deste outro corredor aqui, ó. Esse corredor aqui é o A. Ele também está correndo nesse sentido. Veja, então se os dois estão na mesma velocidade, eles vão ter uma diferença, sempre uma diferença de um ângulo, ó. Esse ângulo aqui, ó, vamos chamar aqui de um ângulo alfa. Então vamos supor que este corredor aqui ele esteja atrasado de um ângulo alfa igual a 45 graus. Então sempre este ângulo vai se manter porque os dois estão andando na mesma velocidade. Então os dois estão andando na mesma velocidade e no mesmo sentido, só que este está atrasado em relação a este. Então, como ele está atrasado, a gente mede esse atraso aqui por esse ângulo, tá bom? Então, nesse caso, eu estou colocando hipoteticamente igual a 45 graus. Então, este ângulo aqui vai ficar permanecer. Então, significa dizer que se eu for colocar agora, veja, uma seta aqui, ó, para representar o A, e eu colocar uma outra seta agora para representar o B, eu posso indicar que eles estão aqui defasados desse ângulo 45 graus. Agora eu posso colocar esse A na horizontal, tá vendo? E, consequentemente, o B vai ficar na posição inclinada de 45 graus. Aqui está o nosso B. Então, o que eu estou mostrando é que B está adiantado de A de 45 graus, tá bom? Nesse caso aqui, veja que esse sinal V de B, ele está adiantado de 90 graus de V de A. Então, veja que eu estou colocando V de B aqui e o V de A aqui, tá vendo? Então, o ângulo de defasagem aqui é de 90 graus. Tá bem? Então, você veja que você tem você está mostrando uma diferença de ângulo entre um sinal e outro. Essa diferença de ângulo, vamos colocar aqui, ó, diferença angular, que é a diferença de ângulo,
a gente chama de defasagem. Defasagem angular. Tá bem? Então, defasagem angular é a diferença de ângulo entre dois sinais em que um está à frente do outro. Tá bom? Então, tem várias maneiras agora, ó. Eu posso imaginar várias maneiras. Então, vamos supor que eu tenha aqui, ó, vamos representar aqui um sinal. Então, eu tenho, vou colocar aqui em outra cor. Então, vamos colocar aqui 30, 60, 90, 120, 150, 180. Então, vamos marcar aqui 30, 60, 90. Ele vai chegar aqui a este ponto. Vamos marcar aqui, ó. Vamos fazer a parte negativa aqui, tá? Então, vamos supor que eu tenha aqui também o valor máximo. Aqui é o valor máximo, ó, da senoide, e aqui é o valor máximo negativo. Então, ele vem aqui, ó. E então ele vai subindo, chega a 90, 30, e vai descendo acho que está um pouquinho diferente aqui, mas a gente dá um jeito. Vamos dar um jeito aqui. E vamos remarcar aqui para ficar melhor. Ótimo. E aqui, ó, 30, 60, 90. A senoide vem para cá. Bom, então, aqui é 90 graus, aqui é 180 graus e aqui é 270 graus. Vamos supor que eu tenho uma outra senoide que vai começar com, aqui é 30 graus, ó. Vou colocar aqui 30 graus, vamos marcar. Aqui é 60, tá bom? 120. Vou marcar aqui 90, 120, 150. Aqui é 180. Então, vamos marcar agora uma outra começando com 60. Ó. Então, vamos supor que essa comece com 60, mas ela não vá até
o valor máximo dela é menor. Vamos supor que eu tenho o valor máximo dela aqui em azul, tá vendo? Então, vamos supor que ela comece com 60. Então, ela vai atingir aqui, ó, o máximo em 150. Veja que ela começou 2 casas para frente. E aqui o máximo vai ser 2 casas também. Então, ela vai começar aqui e vem para cá. Então, 30, 60, 90. Ó. Então, você tem essa tensão aqui, a preta, ó, é a VA, e a azul é VB. Então, a gente tem que VB está aqui e VA está defasado de 60 graus aqui, ó. Agora só que VA ela é maior, tá vendo? Ó? O vetor eu tenho que representar aqui como maior, tá vendo? Ó? O vetor VA ele está maior do que VB e eu tenho que indicar aqui o ângulo de 60 graus. Então eu estou mostrando que esta tensão aqui VA ela está adiantada de 60 graus de VB. Então, vou colocar aqui, ó, VA está adiantada de 60 graus de VB. Não é isso? Então, esta defasagem aqui, ó, a defasagem aqui, ela está mostrando que VA está adiantada. Tá bem? VA está adiantada de VB. Bom, agora, eu também posso representar, veja que eu, na linha vertical aqui, ó, ou na linha horizontal, eu estou colocando a minha referência, ó, referência. Então, quem está sendo a referência é VB. Então, por isso que eu digo que VA está adiantada de VB, tá bom? De quanto? De 60 graus. Mas eu posso agora colocar VA como na linha da referência, tá vendo? Vou colocar. VA ficou aqui na linha da referência e evidentemente, então, VB desceu, ó. Agora VB está aqui. Nesse caso, o ângulo aqui ficou menos 60 graus. Tá bem? Então, agora eu posso dizer o seguinte. Como é que vai ser a leitura desta situação? Veja, as duas situações são iguais. As duas situações estão mostrando a mesma coisa. Que VA está adiantada de VB de 60 graus. É verdade. Aqui também está mostrando que VA está adiantada de 60 graus. Como é que a gente percebe isso aí? A gente faz o seguinte. Quem está adiantado, quem está atrasado. Eu estabeleço um pontinho aqui, ó. Aí nesse pontinho aqui, eu imagino que esses dois aqui estão girando no sentido anti-horário. Então, quem é que vai atingir o pontinho primeiro? É o VA e depois o VB. Então, significa dizer que se VA está atingindo o ponto antes de VB, então VA está adiantada. Coloque o mesmo ponto aqui, ó. Você pode colocar o ponto aqui
para analisar essa situação. Você vai ver que VA vai passar novamente. Eles estão girando no mesmo sentido, sentido anti-horário, e você vai observar que VA está passando primeiro do que VB. Então, se você está imaginando isso, significa dizer que você está mantendo a mesma interpretação, que VA está adiantado de VB. Agora, como isto daqui, a referência agora, ó, veja que a linha da referência, ó, a nossa linha da referência está em VA. Agora eu vou fazer a seguinte redação. Eu vou dizer VB está atrasada de VA de um ângulo de 60 graus. Tá bom? Veja, as duas informações são as mesmas. Então, VA está adiantado em relação a VB. Por que eu estou dizendo que VA está adiantado em relação a VB? Porque quem está na referência é o VB. Então, eu estou vendo um sinal VA em relação a VB. Tá bom? Nesse caso aqui, quem está na referência é o VA. Então, eu vou ter que fazer a mesma leitura. VB está o quê? Bom, ora, VB não está adiantado de VA, ele está atrasado, porque se eu imaginar ele girando, quem vai passar primeiro pelo pontinho é o VA. Então, significa dizer que VB está atrasado. Esta forma aqui, ela diz a mesma coisa daqui. VA está adiantada de 60 graus de VB e VB está atrasado de 60 graus de VA. Qual a diferença entre esses dois modos de representar essa situação de defasagem? A diferença está de que, neste caso aqui, VB está na referência. E neste caso aqui, VA está na referência. Tá bom? Mas acontece que eles dizem a mesma coisa. Tá certo? Então, aqui é a defasagem. Vamos ver mais exemplos de defasagem. Vamos supor que eu tenha aqui, ó, VA, aqui, tá bem? E VB aqui. Vamos supor que este ângulo aqui seja 80 graus. Então, vamos lá. Primeiro, vamos estabelecer a referência. A referência está aqui, ó. Então, como é referência, eu vou falar qual a situação de VA em relação à tensão que está na referência. Então, eu vou estabelecer um pontinho aqui. Vou imaginar que eles estão circulando no sentido anti-horário. E aí eu vejo que VA está adiantado de VB. Por quê? Porque ele vai passar primeiro no pontinho e depois é que VB vai passar. Tá bom? Então, significa dizer que VA está adiantado em relação a VB. Vou escrever aqui, ó, VA está adiantada de quanto? Qual é o ângulo? 80 graus de VB. Tá certo? Veja que eu estou olhando uma tensão VA que está adiantada de VB em relação a VB, ou VA que está adiantada de 80 graus em relação a VB. Observe também que VA está menor do que VB. Significa dizer que o módulo de VA, o valor dela, é menor do que VB. Tá bom? Então, ó, o módulo, vou colocar aqui também, são as duas informações que a gente tem aqui de VA é menor que o módulo
de VB. Tá certo? Então, para eu fazer uma representação mais completa, então, muitas vezes a gente já diz o módulo. Então, vamos colocar nessa situação. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um determinado exercício aqui. Ó. Exemplo. Represente em diagrama fasorial uma tensão VA de valor máximo de 10 volts, adiantada de 30 graus de outra tensão BB de valor máximo igual a 5 volts. Bom, então, aqui a gente está introduzindo esse termo diagrama fasorial. Ora, o que é esse diagrama fasorial? O diagrama fasorial é exatamente isso aqui, ó. A gente chama isso aqui de diagrama fasorial. Veja que a gente está representando as tensões A e B na forma de vetores. Esses vetores a gente vai chamar de fasores. Aqui nesse exercício a gente já está vendo uma novidade, ó. Ele está dizendo o valor da tensão máxima de VA, que é 10, e a tensão máxima de VB, que é igual a 5, além de dar o ângulo. Então, como eu disse, veja que o valor do vetor, que a gente está chamando isso aqui de vetor ou fasor. Vetor ou fasor. Certo? Por isso o nome, fasorial. Então, para representar, eu posso representar aqui o VA aqui, ó. Ele vai ter o valor de 10. Ele está à frente de 30 graus do vetor de B, né? Assim? Então, vamos colocar aqui, ó. Primeiro, vamos estabelecer a nossa referência. A nossa referência vou colocar aqui. Então, a nossa referência aqui é o VB. Veja aqui, ó. VB, não é assim? A nossa referência aqui está no VB. Então, eu já vou indicando aqui que ele tem 5 volts. Ó. Eu já posso colocar aqui 5 volts. Já estou mostrando o valor máximo de VB, tá vendo? Que é 5 volts. Certo? E agora eu vou representar o VA. Ó, VA agora, ele tem o dobro desse tamanho, ó. Então, está defasado de
de 30 graus. Ó. Então aqui está 30 graus e aqui é o VA. Quanto vale esse VA aqui? Ele disse que era 10 volts. Ó. 10 volts. Tá bom? Então este aqui é o diagrama fasorial que foi pedido no exercício. Diagrama fasorial. Então, o que é que ele está mostrando? Que o valor de VA máximo é igual a 10 volts, o valor de VB é igual a 5 volts e ele está adiantado, veja que isso aqui é referência, ele está adiantado de 30 graus, VA está adiantado de 30 graus em relação a VB. Tá bom? Então, veja que nós formamos um diagrama fasorial e esse diagrama fasorial está dando todas as informações. Se eu quisesse, então, ver como é que fica em termos senoidais essas duas tensões aqui, vamos tentar ver se a gente consegue aqui. Certo. Parece que vai dar agora. Pronto, aqui. Vamos colocar uma outra aqui. Ó, esse daqui seria o VB e este daqui seria o VA, tá certo? Veja que VA é maior do que VB e ele está adiantado de um ângulo de 30 graus. Tá bem? Então, este é o assunto sobre defasagem. Defasagem entre sinais senoidais. Bem, então, esta onda senoidal aqui, vamos ver agora, a gente vai ver agora valores característicos. Os valores característicos é o seguinte, nós temos aqui, como vocês estão percebendo, alguns valores que identificam esta senoide. Então, o primeiro valor é o valor médio. Valor médio. O valor médio ele é dado por esta área do semiciclo, tá vendo? Então, o valor médio é dado por esta área aqui, tá certo? Se você fizer um cálculo baseado em integral, que é um tipo de cálculo utilizado na matemática, este valor médio aqui, Vm sobre π, é 2 Vm sobre π, tá certo? Então, quanto é que fica 2 sobre π vezes Vm? Se você pegar 2 dividido por π pela maquininha, dá
0,6367 bm, tá bom? Então, se lembre, o valor médio de um semiciclo vai dar igual a 2 vezes o valor máximo dividido por π, tá certo? Então, eu não posso tirar um valor médio de toda senoide, porque ele daria zero. Então, esse valor aqui seria positivo de 0,6367 Vm. E este outro valor aqui, ó, a outra área, se eu fosse tirar esta outra área, somar esta com esta, daria menos 0,6367. Então, a soma dos dois aqui seria zero. Então, não faz sentido eu tirar uma média de todo ciclo. Só faz sentido eu tirar a média de um semiciclo. Tá ok? Então, se só faz sentido isso, então, isso aqui, o valor médio da senoide é, na verdade, o valor médio da metade de um ciclo, que é chamado de semiciclo. Tá certo? Então, o valor médio é igual a 0,6367 bm. Tá bom? Isso é um dos valores característicos da nossa tensão. Tá bom? Vamos ver outro valor característico. Vamos chamar novamente o nosso sinal. Outro valor característico é o valor de pico, que nós já temos falado. Então, o valor de pico às vezes você encontra na literatura como VP, tá vendo? É o VM que a gente já tinha falado várias vezes antes. Então, valor pico, o valor máximo são sinônimos, tá bom? Então, este é outro valor característico, valor de pico. Então, ele está representado aqui, ó. Isso aqui, o valor dele máximo aqui, ó, é o valor de pico, certo? É o valor de pico da tensão. Outro valor que nós temos é o valor RMS, ó. Esse valor RMS é a mesma coisa de valor eficaz. Certo? Então, ó, você vai colocar o valor RMS ou valor eficaz. Tá certo? Esse valor RMS é igual ao valor máximo sobre raiz de 2. Tá certo? Então, você vai pegar o valor máximo e dividir por raiz de 2 e vai encontrar o valor RMS. Então, esse valor RMS é o valor da tensão que representa uma senoide. Veja que ele é alternado, tá vendo? Então, ele é uma tensão alternada. A cada ponto tem um valor, ó. Então, ele tem infinitos valores aqui ao longo do tempo, tá vendo? Mas tem um valor que representa essa tensão, que é o valor RMS. O que é RMS? São as iniciais em inglês de root, min,
squares. Square. Tá bom? RMS. O que é que ele faz? Para calcular isso, ele vai fazer o quadrado da tensão. Ele vai tirar a média. Depois que ele fizer o quadrado, extrai a média e finalmente ele tira a raiz. Tá certo? Então o que é que ele vai fazer? Todos esses valores aqui ele vai elevar ao quadrado para fazer o cálculo do RMS. Quanto vale o RMS? Então ele vai fazer dessa forma. Ele vai pegar todos os valores aqui e colocar ao quadrado. Depois ele vai tirar a média de todos esses valores que já colocaram ao quadrado e depois tirar a raiz. Então, nesse caso, você vai obter o valor RMS, que é o valor eficaz. Tá bom? Então, vamos ver aqui um exercício para fixação. Exercício. Para uma tensão senoidal com valor máximo de 311 volts, calcule A. O valor de pico dp. Letra B. O valor médio do semiciclo, vou chamar aqui de B médio. Letra C, o valor RMS da senoide. BRMS. Então vamos resolver. Letra A, o valor de pico é o próprio valor máximo, que ele já deu, que é igual a 311 volts. Letra B, o valor médio, que é o valor médio dos semiciclos. Se lembre que se for tirar o valor médio total, vai dar igual a zero. O semiciclo só vai pegar de um ciclo, da metade de um ciclo, tá bom? O valor médio é 0,6367 vezes Vm, não é isso? Então, você vai na máquina, fica 0,6367 vezes 311. Então, você vai na máquina aqui, ó. Dá 198,01 volts. Em letra C, o valor RMS vai ser igual ao valor máximo sobre raiz de 2, que é igual a 311 sobre raiz de 2. Você vai na maquininha, de 311 dividido por 1,4142, que dá a 220 volts. Então, pessoal, a nossa tomada
a nossa tomada da nossa casa, nós temos a fase e o neutro terra aqui, ó. É assim? Fase, neutro, terra. Então, a nossa tomada, se você colocar um medidor aqui, você vai observar 220 volts, tá? Então, 220 volts, na verdade, é o valor RMS da nossa tensão. A nossa tensão é alternada, ele tem aquele sinal ali alternado, como todo mundo sabe. Tá vendo? Ó? Mas acontece que o valor dela é 311, tá certo? Ó? O valor dela é 311 e o valor RMS é igual a 220 volts, que é o valor que nós medimos através dos medidores de voltímetro ou de multímetro. Tá bom? Então, estes são os valores característicos da nossa, da nossa tensão alternada. Tá bom? Bem, então eu vou interromper a gravação agora, tá bem? Para a gente dar sequência em outra aula. Muito obrigado.